o seu Deus, não tenho pão assado, tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Assim diz as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela vai relatar a história de uma viúva que morava em Sarepta. Essa mulher, ela tinha o seu filho. A Bíblia não fala quantos anos tinha a idade do seu filho, e a Bíblia não fala há quanto tempo ela havia ficado viúva. Apenas relata que ela era uma viúva. E capítulos anteriores, você vai ler comigo que Elias orou e Deus mostrou para Elias que haveria um período de fome, haveria um período de escassez. Abro aspas e fecho aspas. Se era um período de fome, se era um período difícil, se era um período escasso, não era só aquela região que iria passar necessidade, mas todas as pessoas existentes da terra iria passar por uma necessidade aonde não haveria mantimento, aonde não haveria mais nada para que o povo pudesse fazer a sua refeição. Mas olha como Deus é poderoso, olha como Deus ele é magnífico. Deus, sabendo que ele precisava se manifestar na vida do profeta, Deus cuidou. Deus falou para o profeta: vai a Sarepta e lá te mostrarei uma viúva que vai dar a você o que comer. No livro de Salmos 146, a Bíblia vai dizer que Deus ele tem zelo pelo órfão, e Deus tem um apreço, um cuidado pela viúva. Então já era do conhecimento de Elias saber que tanto os órfãos quanto as viúvas daquela época, elas não tinham mantimento, elas não tinham profissão, e quem cuidava delas era o próprio Deus. Olha que mistério. Elias poderia ter confrontado Deus, dito a Deus: Deus, se o Senhor é quem já cuida dela, como ela terá provisão, mantimento para que ela venha cuidar de mim? Mas veja que Deus falou para ele: vai a Sarepta, porque eu irei trabalhar na vida de uma pessoa para que ela te dê o de comer. Ele apenas acatou o que Deus designou a ele. Quando ele chega a Sarepta, ele se depara com uma mulher, onde essa mulher estava apanhando graveto, ou então madeira para colocar fogo. Ele apenas no primeiro momento pediu para aquela mulher que ela desse água para beber. Nota, irmão, que Deus estava usando do profeta para quebrar o espírito de morte que iria chegar naquela cidade. O espírito da morte que ia ceifar a mãe e o filho, e não ia ter familiar para fazer o cortejo fúnebre, não ia ter familiar para fazer o sepultamento daquela mulher e daquele filho. Deus enviou o profeta lá em Sarepta para quebrar o espírito de suicida. Então, quando Elias chega, ele pede para aquela mulher um punhado de água. Ela vai se deslocar para buscar água. Elias abre parênteses e fecha parênteses, dizendo: olha, já que você vai me dar água, traga também um pedaço de pão para que eu venha comer. E nessa triste notícia, aquela mulher reporta para ele: veja, profeta, que o seu Deus, a qual você teme,
para que Ele venha ter misericórdia de mim, para que Ele venha ter misericórdia da minha alma, para que Ele venha ter misericórdia do meu filho, porque eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouco de azeite. Vim pegar esse graveto para fazer a lenha, para fazer o fogo, para fazer esse pão, para que eu e meu filho comamos, e depois iremos morrer. Outra palavra, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, daqui a pouco nós não existiremos mais, daqui a pouco chegou o nosso fim, chegou a nossa história, ponto final. Mas a história você conhece. O profeta vai falar para aquela mulher: atenda-te primeiro a mim, e depois você verá a provisão de Deus. Você conhece essa história, mesmo com o coração dilacerado, mesmo com o coração apertado, mesmo receando a dúvida, mesmo tendo incerteza, mesmo tendo as incógnitas, mesmo tendo as interrogações, mesmo tendo a incerteza do que iria acontecer por diante, aquela mulher faz o pão e leva para o profeta. E o que aconteceu? Após ela fazer o pão, após ela entregar na mão do profeta, houve-se uma multiplicação no azeite, houve-se uma multiplicação na farinha. Pastor, mas o que essa palavra tem a ver nos dias de hoje? A sua esperança, a sua limitação, a sua condição, a sua dor, o seu sofrimento, o seu momento, o seu estágio, não significa que o seu amanhã não possa ser transformado. Quando Deus envia o profeta a Sarepta, Deus ele disse: vai, porque uma viúva vai te alimentar, mas essa viúva que vai te alimentar, você vai entregar algo para ela, além do alimento que ela precisa. Você vai não só levar a multiplicação para ela, mas você vai quebrar todo o espírito, toda a esterilidade causada por fome, causada por necessidade que está passando naquela cidade, porque você, meu profeta, vai ser um multiplicador na vida daquela mulher, e aonde pensava ela queria ter morte, você vai levar a vida e vida com abundância. Aonde ela pensava que iria acabar, você vai levar a multiplicação. Eu vim dizer para você, é na sua condição física, é no seu limite, é na sua escassez, é na sua necessidade, é na sua dor, é no seu sofrimento que Deus vai operar o milagre. Deus vai operar sinais, Deus vai operar maravilhas e prodígios. Mas pastor, eu não vejo, pastor, eu não consigo compreender, pastor, está doendo, pastor, eu já desejei a morte, pastor, eu já quis a morte para mim, para o meu filho, pastor, olha, eu estou sendo envergonhado, pastor, eu já não tenho mais limite, porque tudo está escasso, tudo está chegando ao fim, tudo está no raso, tudo está no pouco. Mas eu vim dizer para você, quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a voz do profeta, ele não só vem quebrar o espírito da morte, mas ele vem trazer com qualidade e abundância, para que você exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher não tinha mais estimativa, aquela mulher não tinha mais esperança, ela estava convicta
que o pouco que tinha nas mãos dela, ela iria fazer um pão para que ela e o filho dela viessem comer. Mas quando o profeta chegou, mesmo com o coração rasgado, mesmo com o coração quebrantado, mesmo